Bom dia, estamos novamente hoje aqui para estudarmos a nossa lição. Hoje é o segundo tópico, né? Abandonado por um amigo íntimo. A pergunta A: quando Jesus disse aos discípulos que todos se escandalizariam nele, o que Pedro afirmou? E que visão adicional Jesus deu? Então, a afirmação de Pedro foi o seguinte: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. A visão adicional que Jesus deu a Pedro foi o seguinte: Jesus disse: hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mesmo depois da visão que Jesus deu a Pedro, uma visão adicional, ele afirma com muita veemência o seguinte: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Mais uma vez, a afirmação de Pedro. Na letra B, pergunta o seguinte: como as palavras de Cristo se cumpriram? Então, as palavras de Cristo se cumpriu exatamente como Jesus falou. Então, quando Jesus foi traído, né, por Judas, entregue ali aos escribas, ele foi levado, né, para uma casa onde seria julgado e automaticamente sentenciado. Pedro seguiu a Jesus para ver o que iria acontecer. Ele estava ansioso, querendo saber o que aconteceria. E num certo momento, diz que ele estava ali no átrio, se aquentando, quando uma criada chegou a ele e afirmou o seguinte: tu também estavas com Jesus. Ela não perguntou, ela afirmou: tu também estavas com Jesus. Mas Pedro, nesse instante, ele nega, dizendo o seguinte: não o conheço, nem sei o que diz. Nem sei o que dizes. Então, esta foi a primeira negação de Pedro. Pedro levanta-se do local onde estava e sai fora, né? Vai até ao alpendre e diz que ao chegar lá, o galo canta pela primeira vez. Então, o galo cantou. Em seguida, a criada, novamente, olhando a Pedro e os que ali estavam em volta, diz o seguinte: este é um dos tais. Mas ele, outra vez, o nega, né? E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: tu és um deles, porque és também galileu. Então, eles afirmam novamente. Mas Pedro, pela terceira vez, nega usando as palavras: não conheço esse homem, nem de quem falais. Nesse momento, irmãos, quando Pedro já tinha negado pela terceira vez, o galo canta pela segunda vez, cumprindo as palavras de Jesus, que antes que cantasse 2 vezes, Pedro negaria 3 vezes. Então, foi dessa forma que cumpriu as palavras de Jesus, exatamente como foi descrita por Jesus. Aqui na nota, falando sobre esse episódio, o episódio, né, de Pedro, né, dessa negação que ele fez por 3 vezes a Jesus, a serva do Senhor relata para nós aqui que o episódio de Pedro foi um tanto diferente do de Judas, né? Pedro, apesar de ter negado, Pedro ele tinha o temor de Cristo em seu coração. Acompanhe comigo no segundo parágrafo da nota, veja o que diz. Diz o seguinte: quando o canto do galo lhe trouxe à mente as palavras de Cristo, virou-se e olhou para o mestre, surpreso e chocado com o que recém havia feito. Naquele momento, Cristo fitou Pedro e, sobre aquele semblante triste em que se misturava compaixão e amor, Pedro compreendeu a si mesmo, saiu e chorou amargamente. Aquele olhar de Cristo despedaçou-lhe o coração. Pedro havia chegado a um ponto decisivo e amargamente arrependeu
arrependeu-se do pecado. O olhar de Cristo garantiu-lhe perdão. Então, graças a Deus, né, que Pedro, ele foi diferente de Judas. Apesar de ter pecado, apesar de ter negado a Jesus, ele deu lugar, né, ao Espírito Santo. Quando Jesus olhou, fitou os olhos em Pedro, diz que Pedro reconheceu a si mesmo. Pedro reconheceu, né, o que havia feito, o seu pecado. Diz que ele chorou amargamente e ele se arrependeu de todo o seu pecado e Jesus concedeu-lhe o perdão. Que bom, que nosso Jesus é maravilhoso, apesar de sermos pessoas más, né? Mas Ele está pronto a nos ajudar, a nos perdoar. Então, mesmo sendo abandonado, traído, Jesus sempre demonstrou amor pelos seus discípulos. A letra C, a pergunta é: como os escritores do Antigo Testamento expressaram esse sentimento de abandono? E por que Jesus permitiu isso? Então, na realidade, Jesus sentiu-se abandonado. Como foi que os escritores expressou, né? Colocou esse sentimento para fora? Vamos ver através dos versículos? Aqui diz o seguinte, Salmos 88, 8, a primeira parte. Alongaste de mim os meus conhecidos e fizeste-me em extremo abominável para eles. Então, é um sentimento de abandono, né? Em Salmo 69, 8 diz: tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Já que em Jó 19, 13 e 14, o escritor expressa o seguinte: pois longe de mim a meus irmãos e os que me conhecem deveras me estranharam. Meus parentes me deixaram e meus conhecidos se esqueceram de mim. Então foi desta forma que os escritores expressou, né, o sentimento de abandono que Jesus teve. Agora, por que Jesus permitiu isso, né? Ser abandonado, porque ele poderia, né? Ele tinha poder para que tudo fosse diferente, fosse ao contrário. E por que então? A nota responde. Leia comigo. Foi para salvar os pecadores que Cristo abandonou o seu lar no céu e veio à terra para sofrer e morrer. Para isso ele trabalhou, angustiou-se e orou, até que, quebrantado e abandonado por aqueles a quem veio salvar, verteu a vida no Calvário. Nada a não ser um amor eterno e redentor que permanecerá para sempre um mistério, poderia ter levado Cristo a abandonar sua honra e majestade celestial para vir a um mundo pecador, ser negligenciado, desprezado e rejeitado por aqueles a quem veio salvar e finalmente padecer na cruz. Realmente, irmãos, só por amor e um amor misterioso, aonde nós nunca conseguiremos entender a essência, né? Assim, conseguimos entender na sua totalidade, né? Esse amor que levou Cristo a descer do céu, deixar a corte, né, celestial, o seu reino, para vir a este mundo, ser desprezado, abandonado, angustiado, né? Ser zombado pelas pessoas, ser rejeitado. Então, só por amor. Então, nós não podemos entender completamente esse amor, mas nós podemos, irmãos, aceitar de todo o nosso coração esse amor que Jesus demonstrou para conosco. Nós podemos aceitar seguindo a Jesus, né? Sendo obediente à sua santa palavra, por amor, porque Ele nos amou primeiro, então nós devemos amá-lo também. Que Deus nos ajude para isso e amanhã estaremos estudando o nosso terceiro tópico. Até lá!